dando início à minha leva de vídeos sobre narcisismo com a especialista Simone Veloso. E o tema do vídeo é: o que o narcisista sente com o fim do relacionamento? Então você acordou e a mudança é inevitável. O seu comportamento e pensamento não são mais os mesmos e você tem pouco tempo para sair. Cruzar com o olhar sombrio e vazio de um narcisista vai te marcar para sempre e não. Isso que ela falou é muito interessante, porque o narcisista, a pessoa narcisista, seja homem ou seja mulher, em algum momento ela vai te olhar por frações de segundos de uma forma que você vai ficar bem assustado ou assustada com aquele olhar que aquela pessoa narcisista vai te dar. Não adianta explicar para quem não viveu. Sexta-feira, 26 de julho, às 9 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no YouTube para a super live de 5 anos do canal. Quando um narcisista... Términos são complexos, né? Quando a gente termina um relacionamento, dá uma sensação tão estranha. Porque quando a gente entra numa relação, é óbvio, qualquer uma, né? Não tô nem falando de relação com narcisista. Quando a gente entra num relacionamento, a gente tá entrando pra que dê certo. A gente começa um relacionamento acreditando que dessa vez vai. Agora é pra sempre. E com a pessoa narcisista, isso fica bem nítido, porque geralmente a pessoa narcisista, ela chega na vida da vítima como uma princesa encantada, como um príncipe encantado. Então a vítima acredita mesmo que aquilo vai dar certo. Finalmente encontrei alguém. E quando termina, quando vai caminhando pro fim, dá um vazio, porque não é só o que você não vai viver com a pessoa, né? Não é só aquilo que se desfaz, se desfaz também toda uma estrutura familiar, outras coisas, né? Amigos, são muitas coisas que se perde quando você termina um relacionamento com alguém. E fora os sonhos, parece que o castelinho ele vai desmoronando, né? Tudo que você estava construindo e que era mais frágil e que viria. Sim, a vítima de uma pessoa narcisista, ela acaba não sabendo mais quem ela é. E ela estava construindo algumas coisas, e quando ela acaba com aquela pessoa narcisista, parece que nada mais faz sentido na vida dela. A ser, ele deixa de existir. Quando você se relaciona com uma pessoa, você passa a pensar junto com essa pessoa uma série de coisas, que é diferente quando você está sozinho e você tem os seus planos, os seus sonhos, e você vai indo naquela direção, eventualmente você pode mudar, mas quando você tem alguém do seu lado, caminhando junto com você, você passa a construir com essa pessoa. O término, por si só, qualquer término é triste, tende a ser triste. Muitas vezes você quer terminar e você sente, sei lá, até um alívio, mas ainda assim é complexo. Quando uma pessoa termina um relacionamento, sai de um ciclo, né, não dá nem para chamar isso de relacionamento, mas quando ela sai de um ciclo com um narcisista, a pessoa ela sai detonada. Ela sai realmente detonada. Não é um encerramento de um ciclo comum, de um relacionamento qualquer, mas ela sai de uma forma irreconhecível. Sai destruída, ela sai sem alma e ela sai extremamente confusa, dependente, isolada. Então, A confusão que aquela vítima sente, ela é todos os dias. É um pensamento ruminante sobre o que pode ter acontecido, sobre o que deu errado, sobre o que ela fez errado. pensamento da vítima, e aí não é o pensamento da pessoa que saiu do relacionamento, né? É o pensamento da vítima, porque ela é uma vítima. O pensamento da vítima, ele tá totalmente focado, direcionado nessa pessoa. Ela tá olhando para a história, ela tá Que são os pensamentos ruminantes. A vítima, ela passa o dia todo pensando naquela pessoa narcisista, pensando na história, se aquilo realmente é verdade, se aquilo realmente aconteceu. Porque as coisas que acontecem, a manipulação que o narcisista tem sobre aquela vítima é tão grande que aquela vítima ela fica tentando voltar ao passado para tentar achar alguma resposta. olhando para o que aí necessariamente ela tá olhando para o que não se realizou, porque todos os sonhos dela foram deixados de lado. Num relacionamento normal, A vítima de uma pessoa narcisista, ela deixa de sonhar para sonhar junto com o narcisista.
você continua existindo, né? E começa a existir os nossos, os meus, as coisas que se unem, mas um relacionamento com um narcisista, não. Existe um abandono de si mesmo. Então, quando esse relacionamento termina, né? Quando esse ciclo, quando você sai do ciclo, você deixa de existir, você não sabe mais o que você gosta, o que você come, o que você fala, que música, que toca, você não sabe mais nada disso. A vítima, ela fica realmente irreconhecível após esse término. Ela acaba perdendo a dissonância cognitiva. Ela não sabe mais do que ela gosta. Se ela gostava de praticar um esporte, ela não sabe se ela ainda gosta de fazer aquilo. Ela perde completamente a identidade. Ela perde o seu eu. Aliás, você não consegue fazer, né? Você entra no carro e tenta ligar o rádio e você não consegue. Você entra na sua casa, tudo incomoda. Tudo é um grande incômodo. E aí fica o grande questionamento. Se isso está acontecendo comigo, se eu não consigo caminhar, se eu não consigo dar um passo, eu entro para tomar um banho e é esse horror, o que está acontecendo do lado de lá? Porque a ideia de conexão é uma ideia muito forte. Foi plantada na cabeça da vítima uma ideia de conexão enorme, uma ideia de conexão surreal, porque existe. E a vítima fica pensando o que acontece do lado de lá. Será que essa pessoa narcisista ela tá pensando alguma coisa? Será que ela também está se sentindo da mesma forma que eu estou me sentindo? E lembrando que relacionamento narcisista pode ser entre relacionamento de casal e também relacionamento de amizade também. Existiu tudo isso, né? Com a fala, com essa tomada de tempo. Não é só uma historinha que te foi contada, nós somos almas gêmeas, fomos feitos um pro outro. Foi feito todo um jogo de comportamental. Você passou a não conseguir mais ir na padaria sem mostrar onde você estava. Existiu a ideia de ter uma pessoa do lado. Um abusador, ele faz com que você tenha a sensação de que você está com ele o tempo todo. Sim, e a vítima ela fica presa ao narcisista. Parece que tudo que ela faz baseado no narcisista ou na narcisista. Ela começa a viver duas vidas em uma só. Então, quando termina e que você se vê sozinho, que você se vê sozinha, você não consegue mais fazer as coisas básicas também por isso. Porque nas coisas do dia a dia, você tem a sensação de que você estava com essa pessoa, mas não estava. Porque a pessoa narcisista, ela faz a vítima acreditar que ela está do lado da vítima. Ela vai dizer que ama aquela vítima, que aquela vítima é uma pessoa muito importante para ela. Então a vítima acredita nisso de forma muito genuína. E não é nada disso que acontece. Era a ideia, era o que era falado. Essa pessoa parecia que estava do seu lado, mas não estava. Ela estava tomando o teu tempo, ela estava fazendo você focar, mas não estava com você. Esse pensamento, tá, mas o que será? Se está acontecendo comigo, será que ele pensa em mim? Será que ela pensa em mim? E eu fiz toda essa introdução porque Como diz a própria Simone Veloso, o narcisista não pensa em você quando você está perto, não sente a tua presença e nem sente a tua falta quando você está longe. O narcisista é um ser vazio. A grande dureza de tudo isso, ela não está no que o abusador sente, no que a abusadora sente, mas ela está nesse comparativo. Ela está em você olhar no outro que é desconectado e no quanto você não consegue caminhar, no quanto isso tá doloroso para você. Você tá sem ar. E o abusador, normalmente quando a gente tá falando de saída, é um fechar de portas. Se não é um fechar de portas porque o abusador foi lá e fechou todas as portas e te fez um descarte, você não tá nem entendendo o que aconteceu, é porque você entendeu mais ou menos o que aconteceu, e eu falo mais ou menos porque, sei lá, você vai passar 50 anos e ainda vai ser difícil de entender, e aí você foi lá e fez o que precisava ser feito, sem entender muito, mas foi lá e fez o que precisava ser feito, que é fechar as portas. E o narcisista, ele faz esse descarte da vítima sem dó nem piedade. Ele descarta mesmo. Um dia, a pessoa narcisista, ela diz que você é tudo para ela e no outro dia
você não é nada. E de uma forma bem simples assim, não importa o que você fez por ela, não importa absolutamente nada. A pessoa narcisista, ela descarta a vítima. Essa ausência de informações, ela é muito cruel. Essa falta de conexão, um abusador, ele não vai sentir a sua falta porque ele nunca esteve ligado em você, era no que você dava, era no que você fazia. Isso, a pessoa narcisista, ela não se conecta de forma genuína com ninguém. Ela gosta das pessoas que fazem algo por elas, que dão suprimentos a elas. Pode ser você, pode ser uma outra pessoa, não importa. A pessoa narcisista, ela não tem conexão genuína, uma conexão forte e humana com ninguém. Ela se conecta apenas com os suprimentos que aquela vítima oferece a ela. Que se aparecer uma outra vítima oferecendo, tudo bem, ela vai largar você e vai para o outro lado. Qual era o teu papel ali? O que você oferecia? Quando você entende que a vítima, ela não é uma pessoa, não é a Simone, não é a Maria, não, não é o José, não são pessoas. É o que a Simone faz, o que a Simone fazia, como ela me supria. O foco do abusador é ele próprio, não interessa. Sim, o abusador ele só pensa em si, ele não enxerga aquela vítima. Essa pessoa é fulano de tal. Não, essa pessoa é quem me dá suprimentos. Essa podia ser a Simone, podia ser a Josefina, podia ser qualquer pessoa, mas o que fazia para esse abusador. A Simone, ela é descartável, ela é cambiável, pode ser trocada, mas o que ela oferecia? Quando a vítima ela sai, o que se sente falta é do suprimento. E aí a gente precisa olhar para essa qualidade de suprimento. O que a vítima fazia? A vítima, vamos imaginar assim, vou dar um exemplo bem... Eu gosto de colocar exemplo porque fica mais nítido a gente entender. Então então eu tenho vou colocar bem tosco, mas eu tenho, sei lá, um liquidificador. O liquidificador, ele serve para triturar alimentos, serve para ir lá e eu vou fazer minha vitamina. O narcisista enxerga as pessoas como objetos. Aí meu liquidificador queima. Eu preciso da minha vitamina. Então o que eu faço? Eu ponho outro liquidificador. E se eu preciso todo dia da minha vitamina, eu não tenho um só. Eu tenho dois, porque se um queimar, eu tenho outro. Eu não vou ficar sem o meu alimento. Eu quero que tenha liquidificador. Mas eu não tenho apego com, porque eu gosto desse liquidificador, ele é, nossa, tem que ser esse. Não. Porque o que eu preciso é o que vem pra mim. Não é o que ele faz, é o que vem, é o que eu vou consumir. Então eu quero a vitamina. Então a vítima, ela faz coisas, ela oferece coisas, ela é o que torna coisas possíveis. Sim, a vítima de uma pessoa narcisista geralmente é aquela pessoa empática e que ajudou essa pessoa narcisista bastante e que ajuda, na verdade. Então, se a vítima sai, tem outros que fazem. Um abusador narcisista, ele vai ter várias fontes de suprimento. Então, Acho que o abusador narcisista, a pessoa narcisista, ela larga aquela vítima, ela simplesmente abandona aquela vítima, porque ela já tem outra, já arruma uma outra pessoa que vai suprir ela de alguma forma. a questão é como a vítima saiu. Se a vítima foi e ela fechou as portas, a gente está falando do abusador ter perdido o controle. E perder o controle é uma coisa que dá muita raiva. O abusador, ele não pode, né? Mas o que ele está tentando evitar? Frustração, ele está tentando evitar abandono, ele controla a brincadeira. O sentimento, ele está baseado nisso. Ele controla a brincadeira, ele controla a comunicação com você durante todo aquele ciclo do relacionamento abusivo, ele controlou essa comunicação com você. Tanto que a pessoa narcisista, ela some, aparece, some 10 dias, não manda mensagem, um dia manda mensagem, no outro não manda mensagem, e é assim repetitivamente. Como assim que você me abandonou? Para evitar a dor do abandono, eu abandono. Para evitar a dor da rejeição, eu rejeito. Quando a vítima faz esse papel, a vítima frustra essa expectativa de
Esse livro que está na tela é muito bom. Quem conta essa história? Foi com esse livro que eu aprendi muita coisa sobre relacionamento abusivo com uma pessoa narcisista, seja de amizade ou seja de relacionamento amoroso. Eu tenho esse livro, indico para vocês. De manutenção de ego, e vem, óbvio, vem o sentimento de raiva. Então o abusador ele vai estar ligado à vítima por isso, pelas coisas que ela oferece, mas não pelo sentimento, pelo amor, pelas coisas que aconteceram. A vítima, ela fica presa às memórias, ela fica presa àquele dia que foi tão bom, que nossa, a gente foi passear e tava um sol e tão gostoso e tocou a música. O abusador. E tudo isso acontece de forma compensatória no nosso cérebro, porque a vítima sempre fica pensando nos momentos bons que foram poucos, que foram migalhas, que foram pouquíssimos momentos assim, que as coisas pareciam, aparentemente estavam tranquilas. E foi um momento em cada 30 momentos ruins. Então, para ela compensar tudo aquilo de ruim que ela está sentindo, todo aquele mal-estar por ter tido uma pessoa narcisista na vida dela, ela fica lembrando desses momentos bons para tentar esquecer de uma forma inconsciente até de todo o abuso que ela sofreu. Não, o abusador não está ligado a isso, e a vítima ela fica remoendo e remoendo as falas e revivendo e a música, e o abusador não, aquilo tudo era o que precisava dentro do contexto para que a vítima fizesse. É como se, tá, então o que precisa para que esse liquidificador faça para minha vitamina? Precisa de energia? Precisa pôr na tomada? Então tá bom, então põe a música para ela tocar, põe aqui um climinha, acende um incenso, faz o que precisa fazer para que ela faça o serviço dela. A vítima, ela também ganha coisas, né? Ela ganha um carinhozinho, ela ganha um mimozinho, ela ouve As migalhas, as famosas migalhas que o narcisista dá para a vítima. um blá blá blá, ela ganha um chocolatinho. Entende que isso é a energia que a vítima precisa para ela fazer o que precisa ser feito? Eu acho que essa a analogia aqui, eu não sei se ela ficou muito clara, na minha cabeça pelo menos ficou, mas é isso. O abusador, ele olha para a vítima faz coisas. E quando essa pessoa narcisista ela agrada a vítima, é um alívio que dá para a vítima, porque a coisa é tão estranha, de um dia a pessoa tá bem, de um dia a pessoa tá mal, a pessoa narcisista. De um dia ela tá bem, de um dia ela tá mal. Então a vítima, ela nunca sabe quando a pessoa narcisista tá bem. Então quando o narcisista vem e dá uma migalhinha de afeto, ela sente alívio. Então o que ela sente na verdade não é aquela saudade da pessoa narcisista, é a saudade do alívio que ela sentia quando aquela pessoa narcisista dava um pouquinho de migalha a ela. Ela oferece coisas, ela supre, ela mostra para o abusador que ele é importante, ela é importante, eu faço tudo para você, o que você quer, eu te coloco num pedestal que é o lugar que ele acredita, que ela acredita que tem. E é duro, né, a gente pensar nisso, porque A pessoa narcisista, ela acredita que ela é uma pessoa que merece tudo de melhor, que ela é um ser especial. E que não é. A pessoa narcisista, ela é uma pobre coitada. E aquela vítima daquela pessoa narcisista, geralmente, ela é uma pessoa infinitamente melhor do que a pessoa narcisista. de um lado você tem uma pessoa sofrendo muito, com dificuldade para realizar coisas básicas, e aí pensar que do outro não existe, não. Essa pessoa vai dormir tranquilamente? Vai. Vai fazer as coisas numa boa? Vai. Como também fazia lá atrás enquanto estava distraindo na maior e estava com vários chips de celulares e falando com várias pessoas e mantendo várias fontes. Então, não é diferente do que já acontecia no relacionamento. Não é diferente, não muda. A única coisa é que agora vai ser colocado ali uma outra fonte e em 2 minutos vai aparecer uma outra pessoa que na verdade já estava ali engatilhada e é só isso que muda, é só essa posição, né? Rodou um pouco dessa posição. Tudo isso é muito doloroso, é muito difícil de entender, por isso que a gente tem o canal aqui, a gente tenta levar o máximo de conhecimento. Aliás, estamos fazendo 5 anos, senhoras e senhores, e a gente vai fazer uma live com... Deixa eu passar aqui um pouquinho.
que está na descrição desse vídeo e pode participar quantas vezes você quiser. Percebe que a gente falando sobre isso, né? São tantos vídeos aqui no canal e é tão difícil eu sempre falo isso, né, que quando eu criei aqui o canal, fiz uma listinha ali, a gente vai falar Sigam Simone Veloso. nessa live sobre fazer uma retrospectiva do canal, mas a ideia era que, putz, a gente vai conseguir fazer alguns videozinhos, tinha uma listinha, eu ainda tenho essa listinha, e hoje é tanta coisa para explorar. E resumindo, tudo que a Simone falou aí nesse vídeo, a pessoa narcisista, ela não sente nada com o término, com a quebra, eu costumo falar com a quebra do ciclo com a vítima. É por isso que eu peço, sempre oriento as vítimas de pessoas narcisistas que estão em um relacionamento ou que saíram e não sabem o que fazer, que busquem ajuda de um psicólogo, apoio da família e dos amigos, para que ela consiga se reerguer. Então, vou ficando por aqui. Peço para que vocês deixem o like e me sigam aqui no canal. Até a próxima.